Aí galera do Me Salva, dando continuidade ao nosso curso de circuitos, aqui a gente vai fazer um exemplo hoje de associação de resistores. Olha só, esse aqui é o nosso problema e as nossas incógnitas vão ser as correntes que estão passando em cada um desses resistores aqui, ó. 10, 8, 8 e 4. Antes de fazer qualquer cálculo, vamos dar uma interpretada aqui. O que está acontecendo? A gente tem 100 volts aplicado entre esses terminais e a gente tem uma resistência de 10 em série com 3 resistências em paralelo, duas de 8 kΩ e uma de 4 kΩ. Primeira coisa que tu tem que notar, ó, se a tensão está sendo dada em volts e a resistência está sendo dada em kΩ, a nossa unidade de corrente aqui, ó, ela é volts pela resistência. Se a resistência está sendo dada em kΩ e a tensão está sendo dada em volts, a gente vai ter volts por ohm por quilo-ohm, na verdade. Só que o quilo aqui embaixo, que é o 10 na 3, ele vai subir aqui e vai virar um milli. Então a gente vai ter miliamperes como a unidade de corrente se a gente trabalhar com essas resistências aqui em quilo-ohms. Vamos começar então a fazer nossas contas. O que acontece? Primeiro nós vamos tentar calcular a resistência equivalente desses três aqui, ó, que estão em paralelo. Como é que a gente vai fazer isso? Olha só, a nossa resistência equivalente paralelo, a gente já sabe que ela é dada por 1 sobre a soma e depois inverso. Então vamos lá, 1 sobre 8, mais 1 sobre 8, mais 1 sobre 4, na menos 1. O que isso vai dar? 1 sobre 8 mais 1 sobre 8 é 2 sobre 8, que é a mesma coisa que 1 sobre 4. 1 sobre 4 mais 1 sobre 4, 2 sobre 4, que é a mesma coisa que 1 meio. 1 meio na menos 1, então a nossa resistência equivalente é 2 kΩ. Vamos voltar aqui para o nosso circuito e vamos botar aqui nossa resistência equivalente de 2 kΩ. O que a gente tem agora? A gente tem um resistor de 10K em série com um resistor de 2K. Em série, a nossa resistência equivalente é bem fácil de calcular e é a soma entre as duas. Então a nossa resistência equivalente aqui vai ser igual a 12 kΩ. Bom, a gente chegou na nossa resistência equivalente. Então agora, para calcular essa corrente aqui que passa no circuito é muito fácil. A gente vai usar a nossa lei de Ohm. Olha aqui, V igual a RI. Então a gente tira aqui I é V sobre R. Olha aqui, a gente tem V igual a 100 volts e R igual a 12 kΩ. Então a gente vai botar 100 sobre 12. Vamos esquecer o quilo, porque a gente já viu antes que a corrente vai ser dada em miliamperes, se a gente trabalhar com as resistências em quilômetros. Fazendo essa divisão aqui, a gente tem 8,3 miliamperes. Vou botar o quilo aqui para não esquecer. Então tá, a gente tem 8,3 miliamperes correndo nesse nosso circuito. Vamos voltar aqui, ó. Esse aqui a gente está voltando para o circuito original. A gente sabe que aqui está passando 8,3 miliamperes. Agora a gente quer saber qual é a corrente que passa em cada um desses resistores. Nesse aqui a gente já sabe, é 8,3 que ele está em série com o resto. Como é que a gente vai calcular a corrente que passa em cada um desses resistores? Primeiro a gente sabe que a tensão nesses resistores aqui é a mesma. Então, vamos calcular qual é a tensão nesses resistores. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos voltar para o nosso circuito aqui, ó. O que acontece? A gente sabe que essa nossa corrente é 8,3 e é a mesma desse circuito aqui, ó. I igual a 8,3. Então, nesse resistor equivalente aqui de 2K, está passando uma corrente de 8,3. Vamos calcular qual é a tensão sobre esse resistor. A tensão é dada por RI. R é 2K e I é 8,3 mili. O que nos dá uma tensão de, esse K vai cortar com mili aqui, 2 vezes 8,3, 2 vezes 8, 16,6 volts. Então, o que a gente vai perceber? Que nesses nossos resistores aqui, a gente tem uma tensão de 16,6 volts. Agora, é muito fácil calcular qual é a corrente em cada um deles. Basta a gente fazer 16,6 sobre 8, a gente sabe essa corrente aqui,
que é igual a essa, porque os dois resistores têm o mesmo valor, que vai ser metade dessa aqui de 4, porque o resistor tem a metade do valor, então a corrente nele tem que ser maior. Vamos voltar, vamos fazer esse cálculo então dessas nossas correntes. Olha aqui, a corrente em cada um dos resistores é igual a tensão em cima dos resistores dividido pelo valor da resistência. Nesses resistores de 8K aqui, a gente tem uma tensão de 16,6 dividido por 8K, né? Então isso aqui é dado em miliamperes. E no resistor de 4, a gente tem uma corrente I igual a 16,6 volts sobre 4K, isso aqui dado em miliamperes. O que a gente fez nesse problema? A gente pegou esse nosso circuito inicial aqui e a gente transformou ele primeiro numa resistência equivalente, que foi essa aqui de 12K. Quando a gente transformou nessa resistência, a gente calculou qual era a corrente total que passava no circuito. Depois que a gente sabia essa resistência total, a gente foi voltando. A gente voltou para esse circuito série aqui, calculou qual era a tensão aqui, depois a gente voltou para o nosso circuito original, a gente sabia qual era a tensão nesse ramo paralelo aqui, então a gente calculou as correntes que passavam em cada um deles. Esse é um método bem clássico para tu resolver os teus circuitos. Tu vai tentar encontrar a resistência equivalente, tu vai calcular a corrente que passa no circuito total e depois tu vai ir voltando e daí tu pode calcular qualquer uma das incógnitas que tu quiser, seja as correntes, sejam as tensões em cada um dos resistores presentes no teu circuito. É isso aí então, até a próxima.